Bom dia, bom dia, bom dia. Mas qualquer outra coisa, eu creio que são as nossas decisões e não as condições da nossa vida que determinam o nosso destino. Você e eu sabemos que há pessoas que nascem com vantagens. Tem vantagens genéticas, ambientais, familiares ou de relacionamentos. Contudo, constantemente conhecemos, lemos a respeito e ouvimos falar de pessoas que, contra todas as possibilidades, se projetaram além dos limites de suas condições ao tomarem novas decisões sobre o que fazer com suas vidas. Tornaram-se exemplos do poder sem limites do espírito humano. Se decidirmos, você e eu podemos fazer de nossa vida um desses exemplos inspiradores. Eu tô nesse caminho, viu, gente? Como? Simplesmente tomando decisões hoje sobre como viveremos nossa vida no futuro. Se você não tomar decisões sobre como vai viver, então já tomou uma decisão, não é mesmo? Ou seja, decidiu se deixar dirigir pelo ambiente, em vez de moldar seu próprio destino. Toda a minha vida mudou em apenas um dia. O dia em que eu determinei não apenas o que gostaria de ter na vida, ou o que queria me tornar, mas eu também decidi quem e o que eu estava empenhada em ser e ter em minha vida. E é uma distinção simples, mas muito crítica. Pense um pouco, galera. Há uma diferença entre você estar interessado e estar empenhada em alguma coisa. Há uma diferença bem grande. Então você pode apostar que sim. Muitas pessoas dizem coisas como: puxa, eu realmente gostaria de ganhar mais dinheiro. Ou, eu gostaria de ser mais ligado a meus filhos. Ou, sabe, eu realmente gostaria de fazer diferença no mundo. Mas esse tipo de declaração não representa de modo algum um empenho. As pessoas apenas anunciam sua preferência dizendo: estou interessado em que isso aconteça, se não tiver que fazer nada. Isso não é poder, gente. É uma oração fraca, oca, vazia, sem qualquer fé para acioná-la. Não apenas você tem de decidir que resultados você está empenhada em conseguir, como também o tipo de pessoa em que está empenhada em se tornar. Como ressaltamos, na leitura anterior, ou seja, no capítulo anterior que eu li para vocês, você tem de fixar padrões para o que considera ser um comportamento aceitável para si mesmo e decidir o que deve esperar daqueles que lhe são caros. Caros, então bora lá. Então assim, eu parei e ainda frisei bastante na parte de que, olha só, você tem de fixar padrões para o que considera ser um comportamento aceitável para si mesmo e decidir o que deve esperar daqueles que lhe são caros, caros mesmo, tá? Então, se você não estabelecer um padrão básico para o que irá aceitar na sua vida, verá que é fácil resvalar para comportamentos e atitudes ou mesmo para uma qualidade de vida muito abaixo daquilo que merece. Você precisa estabelecer e viver segundo estes padrões. Não importa o que aconteça na sua vida. Seguir aqui, tá? Ou seja, então mesmo quando tudo sair errado, olha o que eu acabei de falar, mesmo quando chover na sua parada, mesmo que ninguém lhe dê o apoio de que precisa, ou que a bolsa despenque, mesmo que seu amor o abandone, olha que doidura, ainda assim você deve manter a decisão de viver sua vida no mais alto nível. Infelizmente, a maioria das pessoas não faz isso por estar, olha, escuta o que eu falei, demasiadamente ocupada e inventa desculpas. Então, a razão pela qual essas pessoas não atingiram os seus objetivos ou não estão vivendo as vidas que desejam deve-se ao modo como seus pais as trataram, ou falta de oportunidade na juventude, ou porque são muito velhas, ou então são jovens demais. Então, tudo isso que eu digo são as desculpas não só sendo apenas limitadoras, que limita você de ir para frente, mas elas acabam também sendo destrutivas. Destrutivas, exatamente. Então, usar o poder da decisão vai dar capacidade para você de vencer. E você vai vencer qualquer desculpa, e você vai modificar qualquer parte da sua vida em um instante.
Então você pode mudar seus relacionamentos, você pode mudar seu ambiente de trabalho, seu nível de aptidão física, seus sentimentos, seus estados emocionais. Você pode determinar se está alegre ou triste, frustrada ou animada, escravizada pelas circunstâncias, ou até expressando a sua liberdade. Olha que doidura. Então é a fonte de mudança dentro do indivíduo, né? Dentro da família, da comunidade, da sociedade, né? Ou até mesmo do mundo. Então, e aí voltando para o livro, tá, gente? O que mudou tudo na Europa Oriental nos últimos anos? As pessoas. Pessoas como eu e como você. Tornaram novas decisões a respeito do que apoiaram, né? Do que considerariam aceitável ou inaceitável e o que mais elas tolerariam. Então, certamente, as decisões de Gorbachev abriram caminho, mas foi a determinação de Lech Walesa e seu empenho em atingir um padrão mais alto que construiu a estrada que levou a maciça mudança política e econômica. Então, assim, eu pergunto frequentemente às pessoas que se queixam dos seus empregos, né? Por que elas foram trabalhar naquele dia? Né? A resposta geralmente é porque eu tinha de ir, você e eu precisamos lembrar uma coisa, tá, gente? Não há virtualmente nada que sejamos obrigados a fazer em nenhum lugar, nem mesmo aqui no Brasil. Claro que não temos de ir trabalhar, né? Quando nós acreditamos que estamos doentes ou nos sentindo mal, tá? Mas então vamos lá. Você pode decidir fazer alguma outra coisa, uma coisa nova, por exemplo, hoje. Gente, bom dia. Se você não gosta do seu emprego atual, você precisa começar a planejar mudar de emprego. Então, se você não gosta de como se sente a seu próprio respeito, você precisa modificar tudo isso. E se é um nível mais alto de vitalidade física e saúde que você quer, você pode mudar agora, sabia? Agora você pode mudar. E em um momento você pode usar o mesmo poder que moldou a história, tá? Agora eu estou voltando aqui no livro. Eu escrevi esse livro para desafiá-lo a despertar o gigantesco poder de decisão e reivindicar o direito inato de poder ilimitado, vitalidade radiante e paixão jubilosa que é seu. Você precisa saber que pode tomar uma nova decisão neste exato momento. E que essa decisão irá mudar e modificar imediatamente a sua vida. Tá bom? Uma decisão sobre um hábito que quer mudar, uma habilidade que deseja dominar, como irá tratar as pessoas, um telefonema para alguém com quem não fala há anos. Talvez haja alguém com quem você deva entrar em contato, a fim de levar sua carreira para o próximo nível. Pode ser que você tome uma decisão nesse exato momento, no sentido de desfrutar, cultivar as emoções mais positivas que merece experimentar diariamente. Quem sabe você talvez escolhesse mais alegria, confiança ou paz de espírito. Antes mesmo de virar esta página, você pode fazer uso desse poder que já existe no seu interior. Tome agora a decisão que poderá orientá-lo em uma direção nova, positiva e poderosa em busca do conhecimento e felicidade. Então, nada pode resistir à vontade humana que empenhará até sua existência no objetivo declarado. Benjamin Disraeli. Bem, a sua vida, ela muda no instante em que você toma uma decisão nova, tá? Coerente e empenhada. Então, quem poderia imaginar nessa vida, olha só, que a determinação, a convicção, tá, de uma pessoa tranquila e modesta, por exemplo, um advogado por profissão e pacifista por princípio, teria o poder, tá, de derrubar um vasto império. No entanto, a inabalável decisão do Gandhi de libertar a Índia do domínio britânico foi um autêntico barril de pólvora, desencadeando uma série de eventos que mudaria para sempre o equilíbrio do poder no mundo. Então, muita gente não sabia como ele podia concretizar os seus objetivos, mas Gandhi não deixara a si próprio outra escolha a não ser agir de acordo com a sua consciência.
Não admitia outra possibilidade. A decisão foi a fonte do poder de John Kennedy ao enfrentar Nikita Khrushchev durante a tensa crise dos mísseis cubano, evitando a Terceira Guerra Mundial. A decisão ela foi feita do poder de Martin Luther King Jr., quando ele expressou de modo tão eloquente as frustrações e aspirações de um povo que nunca mais seria ignorado. Prestem atenção. E ele forçou o mundo a tomar conhecimento. Decisão foi a fonte da ascensão meteórica de Donald Trump ao topo do mundo das finanças e também a fonte de sua queda devastadora. Foi também o poder que permitiu a Pete Rose maximizar as suas possibilidades físicas para atingir a galeria da fama. E o que acabou por destruir o sonho de sua vida. Então as decisões elas atuam como fonte de tantos problemas quanto de oportunidades e alegrias incríveis. É isso que ele quer dizer com todas essas histórias aqui, tá bom, gente? Então as verdadeiras decisões são os agentes catalisadores para converter os nossos sonhos em realidade. Então vamos lá. O maior extraordinário nessa força, nesse poder é que você já possui. Tá? Você já possui. Então, o ímpeto explosivo da decisão não é algo reservado apenas a uns poucos eleitos. Com as credenciais certas, dinheiro ou nome de família. Está disponível tanto ao trabalhador, tanto a você que está aqui me ouvindo, quanto a qualquer outra pessoa que não esteja me ouvindo. Bem. Então, assim, a decisão está disposta a toda e qualquer pessoa. Toda decisão, né? Ou não decisão, vai ter uma decisão. E eu já falei isso para vocês lá no começo. Então, está disponível para você agora, enquanto eu leio este livro. Né? No instante seguinte, você pode usar essa força poderosa que você guarda no seu interior e para tanto basta reunir a coragem necessária para reivindicá-la. Então, será hoje o dia em que você finalmente decidirá de uma vez, olha só, que você decidirá de uma vez por todas que, como pessoa, prestem atenção nisso, ó, que você decidirá, calma aí. Será hoje o dia em que você finalmente decidirá, de uma vez por todas, que como pessoa é muito mais do que vem demonstrando. Tá? É muito mais do que vem demonstrando. Será hoje o dia que você decidirá, de uma vez por todas, fazer sua vida coerente com a qualidade do Espírito proclamando: eu sou este aqui. E minha vida é esta. E isto vai ser o que vou fazer. Nada vai me impedir de atingir meu destino. Não serei privado do meu destino. Olha quanta coisa, gente. Pois é. Pense numa pessoa de intenso orgulho. Uma jovem chamada Rosa Parks. Que um dia, em 1955, tomou um ônibus em Alabama e recusou-se a ceder o lugar a uma pessoa branca como era legalmente obrigada. Seu modesto ato de desobediência civil desencadeou uma tempestade de controvérsias e tornou-se um símbolo para gerações seguintes. Foi o início do movimento de direitos civis, uma área de despertar de consciência em que ainda lutamos hoje. Ao tentar redefinir os ideais de igualdade, oportunidade e justiça para todos os americanos, independente de raça, credo ou sexo. Estaria Rosa Parks pensando no futuro quando se recusou a ceder o lugar naquele ônibus? Teria um plano para modificar a estrutura da sociedade? Então é possível? Mas é mais provável que tenha sido compelida a agir assim graças à sua decisão de proceder segundo o padrão mais alto, que é o que eu falei que vocês têm que decidir o padrão de vocês, lembra? E que é feito de enormes consequências e teve a sua decisão. Então, se você está pensando aí do outro lado, bom dia, Isa Silva, bom dia, AP. Então, se você está pensando aí do outro lado, eu adoraria tomar decisões assim, mas eu experimentei verdadeiras tragédias. Permita que eu lhe conte o exemplo de uma outra pessoa. Ele é um homem comum, confinado numa cadeira de rodas e que se tornou extraordinário graças à sua decisão de agir além das suas limitações. Ed está paralisado do pescoço para baixo desde os 14 anos. Ele usa um aparelho para respirar que ele aprendeu a controlar contra todas as probabilidades a fim de levar uma vida normal durante o dia. E ele passa todas as noites em companhia de outra máquina.
Tendo lutado contra Apóllo, quase perdendo a vida por diversas vezes, ele poderia ter decidido focalizar seu interesse na própria dor, mas ele preferiu fazer diferença para os outros. Mas o que exatamente ele conseguiu fazer? Então vamos lá. Nos últimos 15 anos, galera, a sua decisão de lutar contra um mundo que costumava tratá-lo com condescendência, resultados em muitas melhorias de qualidade de vida dos deficientes. Ele enfrentou uma multidão de mitos acerca de possibilidade das pessoas que têm desafios físicos a vencer. Ed educou a opinião pública e deu início a tudo, tá? A tudo. Das rampas de acesso para cadeiras de rodas a áreas de estacionamentos especiais e barras de apoio. Tornou-se o primeiro quadriplégico a se graduar na Universidade da Califórnia, Berkeley, vindo a assumir a posição de diretor do Departamento de Reabilitação do Estado de Califórnia, o primeiro deficiente a ocupar esse cargo. Ed Roberts é uma prova irrefutável de que o importante não é onde você começa, mas sim as decisões que você toma sobre o lugar que está determinado a alcançar. Enquanto você não é aleijada, tá bom? Você não anda numa cadeira de rodas, você não precisa de aparelho para respirar, mas você está panguando no seu futuro. E aí você chora, você reclama por algo que dá errado na sua vida, onde você não consegue olhar cerca da sua vida, em torno, e ver quantas coisas você conquistou. E aí eu posso ter uma ideia bem pequenininha, que nem hoje. Olha o que você conquistou, você tem um celular na mão onde você está vendo uma mulher falar com você e puxar sua orelha, como se ela fosse a dona da razão. E sim, eu não sou a dona da razão, tá? Mas o que eu posso dizer é que se você não agir logo, você nunca conquistará os seus sonhos, seja ele qual for. Voltando para o livro. Então, muitas pessoas dizem, né? Não é uma, nem duas, nem três. Muitas pessoas dizem, muitas. Gostaria de tomar uma decisão assim, mas eu não sei como eu poderia mudar a minha vida. Essas pessoas se deixam paralisar pelo modo de não saberem exatamente como transformar seus sonhos em realidade. Por isso, nunca tomam as decisões que poderiam transformar suas vidas nas obras-primas que merecem ser. Eu estou aqui para lhe dizer que não é importante inicialmente saber como vai criar um resultado. O importante é decidir que você encontrará um meio, não importa qual. Tá? Aí aqui ele cita outro livro dele, que eu também vou ler para vocês. Em Poder Sem Limites, mostrei o que chamo de a fórmula do supremo sucesso. Um processo elementar para conseguir chegar onde você quer. Decida o que você deseja. Escreva aí, decida o que você deseja. Segundo, entre em ação. Terceiro, decida o que está funcionando ou não. Veja lá o que está funcionando para você ou não. 4, mude seu enfoque até alcançar o que quer. Se precisar, eu volto aqui nessas perguntas, tá bom? Aí vocês me perguntam, que é do livro essa aqui. Então, decidir produzir um resultado desencadeia os acontecimentos. Então, se você decidir o que quer, você obriga-se a entrar em ação, aprender com isso e mudar o enfoque. Acabará por criar impulso necessário para atingir o resultado. Então, assim que você verdadeiramente se empenhar para que aconteça alguma coisa, ou como vai aflorar por si mesmo, tá? Preste atenção nisso. Então, no que diz respeito a todos os atos de iniciativa e criação, há uma verdade elementar, minha cara. Assim que a pessoa engaja definitivamente, a providência também entra em ação. Essa frase é de Johann Wolfgang von Goethe, tá? Então, se você tomar a decisão, tá, de fazer a reviravolta, sendo que a grande maioria tomou a decisão de estar aqui, gente. 10 e pouco da manhã você está aqui comigo, tá? Então, se você tomou a decisão, é tão simples e poderoso, tá? Então, por que mais gente não segue o conselho, né, da Nike, que simplesmente fazer just do it, né? Pense que uma das razões mais simples é que a maioria de nós não reconhece o que significa tomar uma decisão de verdade. Não nos damos conta da força de mudança que uma decisão coerente e determinada cria. Parte do problema decorre do fato de termos usado por tanto tempo o termo decisão de uma forma
ampla. Até para descrever, algo como uma lista de desejos. Em vez de tomar decisões, nós ficamos enunciando preferências. Tomar uma decisão, ao contrário de dizer eu gostaria de deixar de fumar, é cortar qualquer outra possibilidade. Então, na verdade, a palavra decisão vem das raízes latinas de significa origem e caedere, que significa cortar. Tomar uma decisão verdadeira significa se comprometer em atingir um resultado e cortar qualquer outra possibilidade. Tá? Então, quando você decide realmente que nunca mais fumará, acabou. Fim. Nem mais considera a possibilidade de fumar. E se você é uma das pessoas que já exerceram o poder de decisão desse modo, sabe exatamente de que estou falando. Um alcoólatra sabe que mesmo após anos de absolutamente sobriedade, se ele cair na besteira de pensar que pode tomar um único gole, terá de começar tudo de novo. Isso é fato, né, gente? Vocês já devem ter experimentado isso. Após tomar uma verdadeira decisão, inclusive uma que tenha sido difícil, a maioria de nós sente um imenso alívio. Finalmente saltamos a barreira e todos sabemos como é bom ter um objetivo claro e incontestável. Esse tipo de clareza, tá? Ele dá poder. Então, com certeza absoluta e com toda clareza, você pode produzir os resultados que realmente deseja para a sua vida, tá? Isso é fato. Então, o desafio para a maioria de nós é que não tomamos uma decisão, tá? Então, há tanto tempo que esquecemos qual é a sensação que vai nos proporcionar. Então, nós ficamos com os músculos de tomar decisão atrofiados, já que nós não tomamos. E algumas pessoas chegam até a sofrer para decidir o que vão querer comer no jantar. Você ou você mesmo pode ser assim, aquela pessoa de que você fala, nossa, eu tenho que decidir, e você não decide, você fica com aquilo amargurado dentro do seu coração e blá, blá, blá. Pois é, gente. Olha eu limpando o celular. Uma bolinha, pronto. E aí o que acontece? Até o não tomar decisão pode te corroer também, tá? Então certifique-se depois que aprende com cada uma, inclusive as que parecem não dar certo a curto prazo. Elas proporcionarão distinções que são subsídios valiosos para fazer melhores avaliações e assim poder tomar melhores decisões no futuro. A tomada de decisão, como qualquer outra técnica que você queira aperfeiçoar, melhora à medida que a pratica com mais frequência. Então, quanto mais decisões você toma, tá? Prestem atenção. Quanto mais decisões você toma, mais você percebe que está de fato no controle da sua vida. Então você se sentirá tão ansiosa para se defrontar com os desafios futuros que verá como uma oportunidade para estabelecer novas distinções e passar sua vida para o nível seguinte, tá? Então, eu tenho de enfatizar o poder e o valor de adquirir uma única distinção, uma única informação que possa ser usada para mudar o curso da sua vida. Então, informação é poder quando usada para agir. Em um dos meus critérios para uma verdadeira decisão é que dela decorra a ação. E o excitante disso, gente, é que nunca se sabe quando se vai conseguir a informação. A razão pela qual, eu leio. Na verdade, agora eu parei porque eu estou fazendo a leitura para vocês, mas eu lia mais de 3 livros por semana, tá? Era a minha mudança. Aqui ele fala que a razão pelo qual ele leu mais de 700 livros, ouviu gravações e frequentou tantos seminários é ter compreendido o poder de uma única distinção. É igual eu. Então eu estou nas melhores palestras, mesmo aqui online, quando alguém me oferece gratuitamente, eu vou para ver se vai somar alguma coisa para mim, se tem a ver com o que eu acredito. E quando eu vejo que não tem, eu agradeço ao universo por ter me trazido aquilo e digo, isso não é para mim. Olha, para vocês terem uma ideia. E aí eu vou dar um exemplo aqui. Eu trabalho como assistente virtual. Ontem um cliente me procurou, perguntou o valor de um serviço. E aí eu primeiro fiz algumas perguntas e eu vi que ele estava irredutível em responder. Aí eu falei para ele assim, olha, eu vou te passar o valor, mas eu só faço o serviço naquilo que eu acredito. Aí ele mandou assim o dedo. E é exatamente isso. Tá?
Então, assim, pode ser que algumas coisas que eu vou ler aqui desse livro, você já sabia, né? Mas que por algum motivo só agora você vai observar e você vai começar a usar. Que eu acredito que cada um tem o seu tempo. Então você tem que lembrar de que a repetição é a mãe da perfeição. Lembra que eu falei que as pessoas aprendem por dois motivos: forte impacto emocional e repetição, tá? Por esses dois motivos. Então as distinções nos dão o poder de tomar melhores decisões e dessa forma criar os resultados que desejamos. Não dispor de certas distinções pode nos causar grande dor, tá? Por exemplo, muitas pessoas famosas, tá? Em nossa cultura conseguiram realizar seus sonhos, mas não encontraram uma maneira de desfrutá-los. Recorrem às drogas por não se sentirem realizados. E isso acontece porque lhes falta a distinção entre realizar objetivos e viver os próprios valores. Algo que você aprenderá a dominar nas próximas páginas que eu vou ler para você. Outra distinção que muita gente não tem, causa dor em seus relacionamentos com regularidade, é uma distinção de regras. Outro elemento essencial que vamos examinar na nossa jornada aqui, tá bom? Às vezes, não ter uma certa distinção pode custar tudo. Quem corre todos os dias com vigor e mesmo assim continua a ingerir alimentos gordurosos, entupindo as artérias, está cortejando ataques do coração, né? Durante a maior parte da minha vida, eu procurei o que o famoso especialista em negócio, Edward Deming, chama de conhecimento profundo. Para mim, conhecimento profundo é qualquer distinção, estratégia, convicção, habilidade ou instrumento que, no mínimo, em que o compreendemos, podemos utilizar para efetuarmos aumentos imediatos na qualidade da nossa vida. Este livro aqui é a vida do Tony Robbins, foram dedicados a buscar o conhecimento profundo que tem aplicação universal, a fim de melhorar nossa vida pessoal e profissional. Penso constantemente em como comunicar esse conhecimento às pessoas, por meio que lhes possibilite melhorar seus destinos mental, emocional, físico e financeiro. É nos momentos de decisão que o seu destino é traçado. Anthony Robbins, essa frase é dele. Então, 3 decisões que você toma a cada momento da sua vida controlam o seu destino. Entre essas 3 decisões, elas determinarão o que você notará, como sentirá, o que fará, em última análise, qual será a sua contribuição e quem você se tornará. Se você não controla essas 3 decisões, não controla a sua vida. Quando as controla, começa a esculpir as suas experiências. Calma que eu vou falar quais são as decisões, tá, gente? Bom, as 3 decisões que controlam seu destino são suas decisões sobre o focalizar, né? Sobre o focalizar. O que você foca, expande, tá? Suas decisões sobre o que as coisas significam para você, que eu acabei de dizer, né? Que para mim, quando não tem significado, eu não fico, eu não vou. Não estou aqui para agradar ninguém, estou aqui para me agradar. Bastante, tá? Suas decisões sobre o que fazer para criar os resultados que deseja. Pois é o que eu faço. Eu sempre estou ali moldando de acordo com os resultados que eu tenho, eu estou moldando. Ok, Marcelo, não é o que está acontecendo agora, ou o que lhe aconteceu no passado que determina quem você se torna, tá? Ao contrário, são suas decisões sobre o que vai focalizar, o que as coisas significam para você e o que vai fazer a respeito que determinarão seu supremo destino. Então, se alguém desfruta de mais sucesso que você em qualquer área, é porque ela está tomando essas 3 decisões de maneira diferente, em algum contexto ou situação. É evidente que Ed Roberts optou por focalizar algo diferente da maioria das pessoas em sua situação. Ele focalizou como poderia fazer diferença. Suas dificuldades físicas significam um desafio para ele. Ele decidiu fazer algo que pudesse tornar a qualidade de vida para os outros em sua posição mais confortável. Empenhou-se de modo absoluto e total a moldar o ambiente, a fim de melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas com desafios físicos. Então eu não conheço fato mais encorajador
que é a inquestionável capacidade do homem para elevar sua vida de um esforço consciente. Muitos não tomam de forma consciente a maioria das decisões. Vocês sabiam disso? Especialmente as 3 que eu falei em cima, que é focar, né? Decidir de acordo com o que significa para você e sobre o que criar para os resultados que deseja, tá? Então, assim, que são cruciais, conforme diz o livro. Então, fazendo isso, nós pagamos um preço alto. Então, na verdade, muitas pessoas vivem o que chamam de síndrome de Niagara. Acredito que a vida é como um rio e que a maioria das criaturas salta no rio da vida sem ter decidido onde quer chegar. Assim, logo, elas são apanhadas pela correnteza dos acontecimentos, dos medos, dos desafios. E vocês imaginam, na correnteza de um rio é bem difícil você conseguir sobreviver se você não tiver muita força. Então, no caso, aqui a gente está fazendo um paralelo com o rio e com a vida. Então, na vida, a gente tem que ter muita força aqui, muito mais aqui do que braçal, né? Porque o emocional da gente precisa estar forte para que a gente consiga, né? Então, quando chegam a bifurcações, não decidem conscientemente por onde querem ir ou qual a direção certa, em seu caso. Apenas seguem o fluxo, que é o tal da deixa a vida me levar, que eu escuto muitas pessoas dizer aqui nas redes sociais. Tornam-se uma parte da massa de gente que se deixa dirigir pelo ambiente e não por seus próprios valores. Então, como resultado, elas sentem que perderam o controle. Elas permanecem nesse estado inconsciente até o dia em que o barulho da água a desperta e descobre que estão a 2 metros da cachoeira do Niagara, num barco sem remos. Vão cair. Às vezes é um tombo emocional, outras vezes físico, pode ser também financeiro. Então é bem provável que sejam quais forem os desafios que você tem em sua vida atualmente poderiam ter sido evitados por melhores decisões tomadas rio acima. Então, como inverter a situação se formos apanhados pela correnteza do rio impetuoso? Eu acredito que a grande maioria que está aqui está dentro do rio, né? Porque ou acabou de sair do rio e não sabe o que fazer. Eu fico com essas duas, tá? Essas 2 opções. Então, ou nós enfiamos o remo na água e começamos a remar como louco na direção contrária, ou decidimos planejar com antecedência. Então, determine um curso para onde deseja ir e tenha um plano ou mapa, a fim de poder tomar decisões de qualidade pelo caminho. Talvez você possa nunca ter pensado a respeito, tá? Mas seu cérebro já desenvolveu um sistema interno para tomar decisões. Eu tenho certeza disso. Atua como uma força invisível, dirigindo todos os seus pensamentos, ações. Então vamos lá, pensamentos, ações e sentimentos, tanto bons quanto os maus, né? E a cada momento da sua vida. Então você controla como você avalia tudo em sua vida. E é uma grande parte dirigido pelo subconsciente, tá, gente? Pelo subconsciente, prestem atenção nisso. O subconsciente está aí. Você pode até falar que não acredita no consciente, inconsciente, subconsciente, né? Mas ele está aí. E aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o assustador é que a maioria das pessoas nunca aciona consciente esse sistema. Ao contrário, ele vai sendo instalado ao longo dos anos por fontes tão diversas como pais, colegas, professores, televisão, anunciantes e a cultura em geral. Então, esse sistema ele é compreendido por 5 elementos. Então, se for preciso, anotem aí. Bom dia, Cris! 1. Suas convicções básicas e regras inconscientes. 2. Seus valores de vida. 3. Suas referências. 4. As perguntas habituais que você faz a si próprio. 5. Os estados emocionais que experimenta a cada momento. Então, o relacionamento sinérgico desses 5 elementos exerce, sim, uma força que é responsável por impulsioná-lo ou detê-lo a agir, levando a antecipar ou se preocupar com o futuro, fazendo com que você se sinta, preste atenção nisso, fazendo com que você se sinta amada ou rejeitada e ditando seu nível de sucesso e felicidade. Então determina por que você faz o que faz e por que não faz certas coisas que sabe que precisa fazer.
Então, mudando qualquer um desses 5 elementos que eu falei aqui em cima, quer que seja uma convicção básica, uma regra, um valor, uma referência, uma pergunta ou um estado emocional, você poderá produzir imediatamente uma mudança poderosa e concreta na sua vida. Então, mais importante, tá? Você combaterá a causa em vez dos efeitos. Então lembre-se de que se você estiver comendo em excesso, por exemplo, com regularidade, a verdadeira causa geralmente é um problema de valores ou convicções e não um problema com a comida em si. E stop para o que eu estou lendo. E é exatamente isso. Então tem pessoas que descontam na comida. A gente ouve muito isso. E você talvez seja, ai, que besteira. E tem pessoas que descontam em não comer. Pense sobre isso, tá bom? Então assim, ó. Olha só, eu vou ler novamente, tá? A verdadeira causa geralmente é um problema de valores ou convicções e não um problema com a comida em si. Então assim, ó, nessa leitura passo a passo eu vou conduzir na descoberta de como o seu sistema central de tomada de decisões é construído. E você fará mudanças simples para torná-lo consistente com os seus desejos, em vez de continuar a ser controlado pelo seu condicionamento passado. Então você está prestes a embarcar numa fascinante jornada, tá? De descoberta para saber quem você é e o que realmente o leva a fazer o que você faz. Pois é muito bom. Com essas decisões de poder, você será capaz de compreender o sistema de tomada de decisão que seus companheiros de trabalho, o seu cônjuge, os seus entes queridos estão usando. Finalmente, você será capaz. Prestem atenção. De compreender também o fascinante comportamento deles. A boa notícia, galera, é que podemos nos sobrepor a esse sistema, tomando decisões conscientes em qualquer momento da nossa vida. Não temos que permitir que a programação do passado controle o presente e o futuro, tá? Com a leitura aqui que eu estou a fazer para vocês, você poderá reinventar a si próprio, organizando sistematicamente as suas convicções, seus valores, de um modo que o impulsione na direção do seu desígnio de sua vida. Então, Thomas Edison disse essa frase que eu vou falar para vocês. Não me desencorajo, porque cada tentativa errada, descartada, é outro passo à frente. Eu vou ler novamente. Não me desencorajo, porque cada tentativa errada, descartada, é outro passo à frente. Oi, Kaliane, minha linda, bom dia! Então, gente, há um último impedimento para realmente utilizar o poder de decisão na sua vida. Então, nós temos que vencer o medo de tomar a decisão errada. Perca o medo de tomar a decisão errada. Tá? Então não há dúvida nenhuma de que você tomará decisões erradas ao longo da sua vida, assim como eu tomei também. E você deve ter tomado, tá? Você vai errar. Eu sei que, como eu disse, eu não tomei só decisões certas em toda a minha vida, né? Longe disso, mas também eu não esperava por isso. Até porque as decisões erradas, elas me fizeram forte, me fizeram experientes. Inclusive ontem mesmo eu gravei um vídeo, foi ontem? Acho que foi ontem. Exatamente sobre isso, tá? E que eu vou colocar no meu canal no YouTube, que eu não subi ainda. Que diz assim, que é o que eu acredito, tá? Então, assim, o passado me traz experiência, tá bom? O presente eu vou viver como se fosse o último, que é o hoje. E o futuro é hoje. É o que eu acredito, tá? Então... Mas também, olha só, sei que eu não tomei só decisões certas no meu caminho, longe disso, mas também não esperava por isso. Tampouco tomarei sempre decisões certas no futuro. Não importam quais sejam as minhas decisões, eu estou determinado a ser flexível, verificar as consequências, aprender com elas e usá-las como lições que me ajudarão a tomar decisões no futuro. Lembre-se de que o sucesso, na verdade, é o resultado do bom julgamento. O bom julgamento é o resultado da experiência. E a experiência, muitas vezes, é resultado do mau julgamento. Então, as experiências aparentemente ruins ou dolorosas, às vezes, são as mais importantes.
Então, quando as pessoas vencem, tendem a festejar, e quando falham, tendem a refletir, e começam a fazer novas distinções que aumentaram a qualidade de suas vidas, tá? Então, nós devemos nos empenhar em aprender com os nossos erros, em vez de ficarmos aflitas, ou estaremos destinados a cometer os mesmos erros no futuro, tá certo? Então, por mais importante que seja hoje a sua experiência pessoal, eu gostaria que você pensasse como é valioso também ter um modelo. Alguém que já navegou pelas corredeiras antes e tem um bom mapa para você seguir. Você pode ter um modelo para suas finanças, um modelo para relacionamentos, para saúde, para profissão ou para qualquer outro aspecto da sua vida, tá? Que esteja aprendendo a dominar. Os modelos, eles podem poupá-los de anos de dor e impedir que caia na cachoeira da vida. Haverá ocasiões em que você estará sozinho no rio e você terá que tomar decisões importantes por conta própria. E a boa notícia é que, se você estiver disposta a aprender com a experiência, até mesmo momentos que pode classificar como difíceis, tornam-se importantes por propiciarem informações valiosas, distinções essenciais que você usará para tomar melhores decisões no futuro. Então, na verdade, qualquer pessoa bem-sucedida que você conheça lhe dirá, se for sincera, é lógico, né, gente? Que a razão de seu sucesso é ter tomado mais decisões ruins do que você. Aqui no livro, Anthony Robbins diz que no seminário há sempre quem pergunte quanto tempo se leva para dominar essa técnica. E a resposta dele é imediata. E é, quanto tempo você quer que leve? Se você entra em ação 10 vezes ao dia, né, ou 10 vezes por dia, e tem as experiências de aprendizado proporcionais enquanto outra pessoa exercita uma nova habilidade uma vez por mês, você terá 10 meses de experiência num dia. Tira as coisas da geladeira para mim. E em breve, as panelas da geladeira. Dominará o que faz e, ironicamente, pode vir a ser chamado de talentoso e afortunado. Então, tornei-me um excelente orador, por quê? Em vez de uma vez por semana, eu estava disposto a falar 3 vezes por dia. É igual eu aqui, tá, gente? Ao invés de eu fazer uma live por semana, eu estou fazendo live todos os dias. Ao invés de gravar um vídeo, 2 vídeos por semana no meu canal, eu estou gravando vídeo todos os dias. Né? Quer dizer, eu estou postando vídeo todos os dias, porque às vezes eu gravo tudo em 1 ou 2 dias, tá? Então vamos lá. Bem, então vamos voltar aqui no livro. Eu tornei-me um excelente orador porque em vez de uma vez por semana, eu estava disposto a falar 3 vezes por dia para quem quisesse me ouvir. Enquanto outros na minha organização tinham 48 compromissos para falar em público por ano. E eu tinha um número similar em 2 semanas, dentro de um mês. Isso significava 2 anos de experiência e dentro de um ano eram décadas de oportunidade para crescer. O pessoal que trabalhava comigo comentava como eu tinha sorte por ter esse talento inato. Eu tentei explicar o que estou dizendo agora, que o domínio leva o tempo que você quiser. A propósito, todos os meus discursos eram bons? Longe disso. Mas com toda certeza eu aprendi com cada experiência de um modo ou de outro. Fui melhorando até que, em muito pouco tempo, eu era capaz de entrar numa sala e me fazer entender por gente de todos os escalões da vida. Não importa o quão preparado você seja, há uma coisa que eu posso garantir, com toda certeza. Se estiver no rio da vida, é provável... Gente, só um minuto. Vamos lá. Não importa o quão preparado você seja, há uma coisa que eu posso garantir com toda certeza. Se você estiver no rio da vida, é provável que vá bater em algumas pedras. Dizer isso não é ser negativo, é ser acurado. Então, quando isso acontece, em vez de se castigar pelo fracasso, lembre-se de que não há fracassos na vida, há apenas resultados. E se você não conseguiu os resultados que queria, aprenda com a experiência para que no futuro você tenha referências para tomar melhores decisões. Ou nos encontramos um caminho ou abrimos um. Quero agradecer a todos que estão aqui comigo, tá? Por estarem até aqui. Nós